A rápida disseminação do coronavírus pegou o mundo inteiro de surpresa, evidenciando a necessidade de soluções urgentes para o setor de saúde. Meu nome é Larissa, sou enfermeira formada pela USP, com MBA de Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas e me formei este ano pelo PROASA do Hospital das Clínicas, onde eu tive a oportunidade de ir para a Holanda estudar sobre o sistema de saúde holandês na Universidade de Groningen ainda este ano em janeiro e fevereiro. E nessa apresentação gostaria de fazer uma reflexão desse período de pandemia. Vamos discutir sobre como a Holanda direcionou as suas ações, por que o país apresenta uma alta taxa de letalidade e quais são as principais diferenças do sistema holandês com o brasileiro. Primeiramente, vamos considerar a diferença de dimensão dos dois países, sendo que o Brasil é 12 vezes mais populoso e 20 vezes maior. Então, para uma melhor comparação, trago aqui dados do estado de São Paulo, que ainda assim é em torno de 2,5 vezes mais populoso e 6 vezes maior. E com certeza temos uma grande diferença cultural e socioeconômica, por isso é necessário um olhar analítico. A questão aqui não é replicar ações, mas tirar insights do que seria interessante para o nosso sistema. Sobre a disseminação do coronavírus na Holanda, iniciou no final de fevereiro no sul do país, onde eles também comemoram o carnaval. E essa aglomeração, como vemos no mapa do Instituto Nacional de Saúde Pública da Holanda, é onde houve uma concentração do número de hospitalizados. No estado de São Paulo, podemos ver também que houve essa concentração dos casos do Covid-19. Vamos agora analisar o número de confirmados e óbitos. No estado de São Paulo, tivemos em torno de 86 mil confirmados e 6.400 óbitos, enquanto na Holanda tivemos em torno de 45 mil confirmados e 5.900 óbitos. Estes números demonstram uma alta taxa de letalidade. E bom, para entendermos esses dados, nessa apresentação vou percorrer por 4 pontos que considero importantes para essa comparação. Primeiro, o perfil demográfico dos países. A nossa população ainda é mais jovem, enquanto na Holanda a pirâmide etária é mais retangular, onde 26% da população é idosa. E sobre as maiores causas de morte. Na Holanda temos como destaque as doenças crônicas, e idosos com comorbidades é o grupo mais vulnerável para a Covid-19. Enquanto no Brasil, além das doenças crônicas, temos como destaque as doenças infecciosas e a violência, que conhecemos como tripla carga de doença. E para entender essa prevalência de doenças crônicas nos dois países, trago aqui alguns dados de fatores de riscos. Que com o confinamento e isolamento, esses fatores podem ser agravados, como o aumento de consumo do álcool, a saúde mental que tanto discutimos, pois estamos longe dos nossos amigos, dos parentes, e inclusive nesse período muitos ficaram de lutos. E estes momentos de solidão pode acabar pesando mais do que um problema de saúde físico. Trago aqui também dados do uso de tabaco, que faz com que a pessoa tenha mais risco de ter complicações. Aqui no Brasil, a taxa é mais controlada do que a Holanda. Devo até ressaltar que a política do Brasil contra o tabaco foi muito bem sucedida, mas que devemos continuar atento a esse fator. E a obesidade que vem chamando a atenção. Em uma webinar com Michiel Kortjes, pesquisador e consultor da área da saúde, relata que na Holanda foram identificados 80% dos casos de Covid-19 que ficaram na UTI tinham sobrepeso. Isso causou um certo impacto na população para a melhoria de hábitos alimentares. O Covid-19 vem a reforçar de como é importante os hábitos de vida saudável, mas que isso não seja apenas momentâneo. É uma prática que deve ser duradoura e a longo prazo para ser eficaz. Segundo aspecto que eu venho falar aqui, notificações e testes Covid-19. Nessa figura do Worldometer e Ministério da Saúde do dia 23 de abril, mostra que na Holanda eles realizaram muito mais testes por milhões de habitantes, sem falar que existe uma confiabilidade desses dados. Professora Timming, do Instituto Nacional de Saúde Pública e Meio Ambiente da Holanda, diz: temos um bom sistema de registro das pessoas que foram infectadas, que foram hospitalizadas, mas também para o número de mortes. Diferente no Brasil, onde teve um estudo da Escola de Londres que 1 em cada 10 pessoas que carregam o vírus e demonstraram alguns sintomas foi registrada pelo governo, ou seja, uma super subnotificação. E isso com certeza afetou a forma de combate inicial. Vemos os exemplos de sucesso o caso da Alemanha, que com cerca de 500 mil testes por semana é mencionado pelo OMS como exemplo de país para o diagnóstico, e com isso eles conseguiram realizar um ótimo gerenciamento de casos.
Então, para entendermos melhor de como está sendo a política de testes, por informações do site do governo da Holanda, ao operar com capacidade total, a Holanda pode realizar cerca de 17.500 testes por dia. Se necessário, os laboratórios podem aumentar essa capacidade para cerca de 29.000 testes, mas aí depende de pessoas, materiais e EPI suficiente. O teste padrão de PCR, que leva cerca de 6 a 8 horas, é o teste mais comumente usado em vários laboratórios na Holanda. Recentemente foram utilizados testes rápidos de PCR que fornecem resultados dentro de 1 hora. No entanto, estes testes destinam-se principalmente a situações em que o diagnóstico rápido é absolutamente vital. Por exemplo, se alguém tiver que ser tratado no hospital por insuficiência cardíaca ou transplante de órgão. Sobre os testes rápidos de anticorpos, não é recomendado pelo Instituto Nacional de Saúde Pública. Eles estão ainda avaliando a qualidade desses testes antes da liberação geral, pois os falsos positivos podem dar uma falsa segurança e os falsos negativos podem contribuir ainda mais para a disseminação. E na Holanda, quem realiza os testes? Aqueles que estiverem no grupo eletivo, que eu vou falar mais pra frente, pode procurar o Serviço Público de Saúde Municipal, o GGD, ou clínico geral, conhecido como GP, General Practitioner, que é o médico dele da atenção primária, que é com ele sempre o primeiro acesso ao sistema de saúde, ou também pode ser procurar o médico da empresa. Bom, e agora respondemos quem é testado. Em maio, aqueles que apresentarem sintomas e forem de um grupo de alto risco ou vulneráveis que forem considerados importantes para o seu tratamento ou atendimento, os trabalhadores de saúde, incluindo os profissionais de assistência domiciliar, cuidadores informais e voluntários de cuidados paliativos, visitantes nas casas de repouso, trabalhadores e crianças das escolas primárias, escolas de educação especial e creche, que abriu em 11 de maio, os funcionários de transporte público, e sobre a população geral pode-se entrar em contato com o GP, o clínico geral, que irá determinar se o teste contribui ou não para o seu tratamento. Em relação aos resultados, se der negativo e assintomático, retorna ao trabalho. Se der positivo, o funcionário fica por pelo menos 7 dias até se recuperar da doença. Se todos os sintomas desaparecerem, o funcionário poderá retornar ao trabalho. O laboratório que detectar a infecção encaminha para o GGD, o Serviço Municipal de Saúde Pública. O GGD investiga a fonte e rastreia os contatos. Aqueles que tiveram contato devem permanecer em quarentena por até 14 dias após o último contato com esse paciente. O GGD entrará em contato com a escola e tomarão providências dependendo da circunstância. Agora vamos entender um terceiro aspecto, a estrutura do sistema de saúde holandês. A Holanda é uma monarquia constitucional e, junto com os ministros, o rei constitui o governo nacional, o qual regula e supervisiona o sistema de saúde. Na Holanda, o sistema é universal, onde é mandatório que todos os holandeses tenham um pacote básico de seguro-saúde, sendo ilegal as companhias de seguros se recusarem um plano básico a qualquer pessoa, independentemente da sua condição de saúde. Existem outras áreas, como o cuidado a longo prazo, o long term care, que seguem outra linha. Aqui, vamos entender este cenário das seguradoras. Primeiro, vamos conhecer os principais players, as seguradoras, os provedores de saúde e os pacientes. Neste sistema, temos instituições como o Instituto Nacional de Saúde, que direciona os tipos de cuidado de saúde que são inclusos nesse pacote básico. O paciente também tem escolha de poder aderir a um plano com mais benefícios. E temos instituições reguladoras de competição em base de critérios, preço, qualidade e volume. E autoridades que cuidam dos direitos dos consumidores, acessibilidade e fiscalização. E na pandemia, o que aconteceu? Este cenário onde é uma competição equilibrada, mas bastante integrada na questão populacional, que é uma relação estreita entre o público e o privado, foi rapidamente transformada em colaboração. Michiel Korst disse: a propagação iniciou na Holanda no final de fevereiro com maior concentração no sul. Em pouco tempo, a capacidade dos leitos de UTI atingiu seu limite. Foi realizado então um movimento de distribuição dos pacientes, conseguindo atender de forma eficaz. E essa foi uma das primeiras estratégias: entender o comportamento do vírus, a capacidade hospitalar e estruturar um sistema de distribuição, logística. No Brasil, uma das nossas dificuldades é que temos um sistema totalmente fragmentado com gestão de dados fragilizados, o que dificulta a análise da nossa capacidade hospitalar. Uma fala que me chamou a atenção foi do presidente do Einstein, Sr. Sidney Klausner. Hoje, ter leitos em hospitais privados e não disponibilizar ao SUS também é um erro.
Por isso, é preciso entender como o setor público contrataria esse tipo de atendimento dentro da rede privada, para que possamos fornecer não somente o leito, mas também toda a expertise para lidar principalmente com pacientes graves. Outros fatores que eu venho destacar é que com a crise aumentou muito o desemprego, havendo uma queda no número de beneficiários de plano de saúde, que vem sobrecarregar o setor público, e em relação ao setor privado, tem que continuar a pagar as suas contas fixas. Ou seja, essa fragmentação, o sistema de como ele está estruturado, traz um ciclo sem fim. E bom, todos estão sensibilizados com a grandiosidade do problema, mas será que o sistema permite que possamos usar todas as nossas armas juntos? É difícil ganhar uma guerra de forma sustentável quando tem muitas formas de combate diferentes. Temos os mesmos objetivos, mas esforços separados que não se comunicam. Ainda sobre o cenário desse sistema, venho trazer algumas informações complementares. Primeiro, vou resumir em 3 passos como os cidadãos acessam a saúde lá. Primeiro, registra com a autoridade local para obter o número de serviço ao cidadão, BSN. Escolhe e registra um seguro de saúde, pacote básico ou cobertura adicional. E aí registra com o médico local, o GP, o Wizards, o clínico geral da atenção primária. É através do GP que você terá acesso aos serviços de saúde. E é interessante dizer que 96% das necessidades dos pacientes são tratados pelo GP, não sobrecarregando o sistema, ou seja, uma forte triagem. Trago aqui então algumas vantagens desse modelo. Primeiro, acesso, utilização correta do serviço de saúde. A questão não é impedir de você ir ao pronto-socorro. E detalhe, com as notícias do Covid-19, muitas pessoas estão com medo de ir por causa da contaminação. Mas existem casos que se esperar pode agravar. Então, ter profissionais ali na ponta, qualificados que consigam triar isso bem, dar uma boa orientação, seja presencial ou à distância, já foi uma grande vantagem para os holandeses. Vínculo e confiabilidade naqueles profissionais. São profissionais que você já teve contato, que conhece todo o seu histórico de saúde. Este vínculo faz total diferença na adesão das orientações. Eles têm uma forte gestão de dados, eles conhecem a sua população. Então, essa figura da SAP explica bem que se você consegue identificar e estratificar a sua população, você sabe como intervir, você sabe quem são os mais vulneráveis e assim você consegue ter o melhor gerenciamento das doenças. Outro fator, a importância da qualidade de vida, do empoderamento do paciente sobre o cuidado da sua própria saúde, a mudança do comportamento, dos seus hábitos. Como podemos ver nessa figura, 50% dos determinantes de saúde são os nossos hábitos. E a Holanda percebeu isso. Faz mais sentido eu dirigir meus esforços para estimular a população em hábitos saudáveis e cuidar dos meus pacientes fora do centro de saúde, pois é muito mais sustentável a longo prazo, em questão de custos e bem-estar. Por isso, eles trabalham muito forte nesse ponto. E trago aqui então um exemplo que Mill trouxe que me marcou bastante. O vínculo do médico com pacientes familiares possibilitou uma conversa sincera sobre as chances de sobrevivência da UTI. Dava decisão para o paciente sobre sua vida, como será a sua terminalidade. A questão vai muito além da economia de recursos. A questão nessa conversa é a autonomia, qualidade de vida do paciente até o fim da sua vida. É sim uma assistência humanizada e personalizada. Então tá, aqui no Brasil já foi reconhecida a importância da gestão de saúde populacional, que para entregar qualidade com custos reduzidos, este é um caminho, promoção, orientação e prevenção de saúde. Porém, trago aqui uma dificuldade de profissionais na atenção primária, onde a equipe atende todo dia todos os tipos de perfil e acontecimento. É necessário colaboradores que tenham competências de comunicação, competência clínica, obviamente, e cultural, pois existe uma outra lógica de cuidado dependendo da região. A aceitação é diferente de cada cultura e aqui no Brasil sabemos que temos o mix, que não há regra geral para o país todo. Quarto e último aspecto. Este com certeza foi um fator determinante para a alta taxa de letalidade. O confinamento que eles tiveram foi de baixa restrição. O primeiro-ministro defendeu a ideia do isolamento seletivo, gerenciar a disseminação para que a população ganhe imunidade. Até 28 de abril estavam fechadas profissões de contato, cabeleireiro, centros de beleza, bordéis, bares, restaurantes e café, e universidades, escolas, creches e bibliotecas. Floriculturas e muitos outros comércios continuaram abertos.
O governo divulgou amplamente as regras básicas, porém uma das diferenças que eu disse antes é o cumprimento desses fatores devido ao fortalecimento que ele já tem em educação e saúde, em empoderamento do seu próprio cuidado de saúde. O uso de máscara foi recomendado mais tarde no transporte público. Ainda pelo site do governo foram descritas algumas informações sobre a flexibilização da restrição. Aqui, no dia 11 de maio, já foram liberadas as profissões de contato, esportes mantendo a distância, bibliotecas e algumas instituições de ensino. Também foi descrito toda essa flexibilização até setembro, dependendo da disseminação do coronavírus. Bom, após entendermos todos esses aspectos, chego à conclusão de que os cenários são invertidos. A Holanda, mesmo ao adotar medidas leves de restrição, o sistema de saúde que é bem estruturado permitiu que o cenário não se agravasse mais ainda, enquanto no Brasil o isolamento de alta restrição é o que segurou o colapso no sistema de saúde com muitas falhas. Aqui podemos comparar alguns fatores, como a capacidade de leitos. Na Holanda, 3,3 leitos para cada 1.000 habitantes, enquanto no Brasil, quase 2 leitos para cada 1.000 habitantes. A recomendação da OMS é de 3,2. Existe uma relação da Holanda de uma cooperação entre o público e o privado e aqui o sistema fragmentado, como já dissemos. Na Holanda, como dissemos também, que a comunidade é engajada e empoderada com as regras básicas. Aqui no Brasil, temos uma dificuldade com os fake news e divergências de opiniões das nossas principais lideranças. Então, a desconfiança e falta de empoderamento da população. Na Holanda temos o GP como primeiro contato e uma estratificação de risco da população bem definida, enquanto aqui temos uma atenção primária ainda desvalorizada, com falta de vínculo com o paciente, principalmente no setor privado, e uma gestão de dados falha que ainda dificulta essa estratificação da população e nas nossas tomadas de decisão. Na Holanda, temos um alto investimento em saúde de 10,4% do PIB, predominantemente público, enquanto no Brasil, 9,2% do PIB, predominantemente privado. Apenas 45% desse valor são direcionados ao setor público, que está cobrindo 75% da população. E aí fica o questionamento: no setor público, existe orçamento suficiente para honrar os desafios do SUS? E no setor privado, existe renda suficiente para atender todas as exigências? A nossa forma de incentivo financeiro está correto? E por fim, a telemedicina que ganhou força, que na Holanda já de tempos já era amplamente aceita e regulada. Aqui nesse quadro, então, gostaria de resumir tudo o que eu falei sobre os desafios do Brasil e até ir um pouco além. O nosso sistema tradicional está em um caminho onde há uma colisão com as necessidades dos pacientes e a forma de como ele está estruturado. Aqui nesse quadro coloco alguns desafios que já eram antigos, mas que foram intensificados com a pandemia. É evidente que necessitamos de uma melhor gestão da saúde populacional, com a valorização da atenção primária, com o empoderamento do paciente e que nosso sistema precisa trabalhar em conjunto. É evidente que as organizações necessitam de uma cultura digital, de dados de qualidade para ser competitivo no mercado. Confiabilidade, comunicação e interoperabilidade são pontos básicos para boas tomadas de decisão. É preciso saber o que estamos fazendo, para onde caminhamos, ter uma gestão à vista, rodar o PDCA de forma eficaz, caminhar para novos modelos de remuneração, onde o sucesso das instituições privadas não seja o foco financeiro, mas sim o resultado da qualidade de assistência. Saber avaliar as novas tecnologias, não somente pelo custo, mas também pelos efeitos de morbidade e mortalidade. E por último, a qualificação dos nossos profissionais e uma liderança efetiva, para que possamos iniciar uma mudança em mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Temos como fator decisivo uma força de trabalho qualificada e uma liderança efetiva. É necessário uma liderança que compartilhe um sonho, uma direção. A influência desse líder é o que impactará no engajamento do seu time. Perseverança para continuar com uma ação, como, por exemplo, enfatizar as estratégias de prevenção e promoção de saúde, mesmo que os resultados não sejam imediatos. Saber por que todo o esforço. E em momentos de incerteza, adaptar-se em situações adversas de pressão e estresse de maneira equilibrada, conhecer os seus processos, estar disposto a alterar planos e procedimentos quando necessário. Um artigo da Escola de Administração de Yale diz: é necessário nesse momento de pandemia saber gerenciar o seu time com empatia.
Há uma onda de estresse, onde os colaboradores estão sobrecarregados com muitas incertezas do futuro, além de estar aprendendo a lidar com seus filhos em casa, enfrentando a perda de um ente querido. E pessoas assustadas não são produtivas. É necessário nesse momento ser humano e gentil. Ao longo prazo, isso significa investir resiliência na sua equipe. É necessário repensar o seu modelo de negócio, revisar o planejamento estratégico, saber o que é crítico para o seu negócio para agir de forma correta. E mais do que nunca, é hora de arriscar. O líder deve estar disposto a tomar iniciativas e introduzir novas ideias. É preciso ser ágil, corrigir rápido, fazer melhor. E por fim, ainda sobre os profissionais, que o reconhecimento durante a pandemia não seja apenas de aplausos, mas sim valorização duradoura. Que seria condições de trabalho, EPI adequado, piso salarial digno e respeito, garantindo que um colaborador não sofra dano físico ou psicológico. Uma das lições dessa pandemia é o reconhecimento da importância de todos os profissionais envolvidos, que é necessário lideranças efetivas em todos os níveis do nosso sistema para tomadas de decisão assertivas. E reforço que esta é uma prioridade inegociável para garantir que o sistema de saúde atinja patamares adequados de qualidade. Por fim, eu deixo uma mensagem que mudar nunca é confortável. É difícil postar em uma ideia quando o caminho não é muito claro. A instabilidade da pandemia veio como alerta de como o Brasil tem medo de mudar. E essa foi uma das maiores lições que eu tive na Holanda. Eles não têm medo de transformar. O sistema que eles têm hoje é totalmente diferente de 5 anos atrás. É através de reformas intensas, estabelecendo seus processos com eficiência operacional e uma maturidade analítica, que fizeram eles uma referência de qualidade. Os custos vêm a desafiar o sistema deles, mas estão sempre inovando, aprendendo constantemente, aplicando e reestruturando. E essa reflexão que estamos fazendo hoje é o pontapé inicial. Saber quais são os fatores determinantes para a nossa sustentabilidade, para alcançar os 4 objetivos do cuidado em saúde apresentado pelo Institute of Healthcare Improvement: melhorar a experiência do indivíduo em relação à assistência, melhorar a experiência do colaborador, melhorar a saúde da população em geral e reduzir o custo per capita dos cuidados de saúde. Essa apresentação não vem lhe trazer respostas prontas, mas reflexões sobre a pandemia. É o momento de perder o medo, de unir as forças e transformar o modelo tão tradicional. E obrigada, dankjewel, em holandês, principalmente aquelas pessoas que possibilitaram essa oportunidade, essa experiência na Holanda. Michiel, Johan, Nicolás, doutora Marisa Madi, Rose Keiko e todo o corpo técnico do Proasa. Bom, espero que vocês tenham gostado da apresentação e segue meu contato.